E aí, pulando no versículo 8, teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei com você como pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. E é fantástico porque Salomão, ele está assumindo o reinado do povo de Deus, não o povo de Israel. E aqui a gente consegue observar claramente que esse rei, esse homem, ele se sente totalmente incapacitado para governar totalmente esse povo. E a gente consegue observar o quê? Porque aqui ele prioriza Deus, né? Ele prioriza o reino, ele prioriza interesses e princípios de Deus. E em tantos momentos na nossa própria vida a gente poderia colocar: bem, Senhor, Deus poderia te perguntar: o que você quer que eu te dê? E talvez nós pensássemos apenas no nosso próprio interesse, sem priorizar as coisas também de Deus. E como a gente tem lá em Mateus 6, né, quando ele coloca: buscar o reino de Deus com toda a sua intensidade, com toda a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, a gente consegue compreender agora nesse livro de Reis que Salomão, ele prioriza Deus, né? E ele coloca Deus em primeiro lugar na vida dele. Em muitos momentos a gente também não coloca Deus nas nossas situações. Nós colocamos as nossos anseios, as nossas necessidades, e Deus sempre foi colocado no segundo, terceiro, quarta posição. E isso não agrada a Deus, né? E a consequência é que Ele vai satisfazer o que? Todas as nossas necessidades mais profundas, né? Mas a gente pode observar o seguinte: que Salomão, ele teve a chance de ter qualquer coisa no mundo, mas ele pede sabedoria para saber o que fazer. E já observaram que uma pessoa sábia, ela pode mudar tudo ao seu redor, porque ela tem discernimento nas amizades, ela é uma pessoa sensata e equilibrada no falar, no agir, ela não age de forma premeditada, né? E aí ele coloca o seguinte: Senhor, eu sou limitado, me mostra o caminho que eu devo seguir. Vocês já observaram que a nossa vida é delineada claramente na forma como nós fazemos as escolhas. Tudo na nossa vida são escolhas. E a gente consegue entender que a sabedoria está atrelada ao nosso caminho de vida. E Salomão, ele tem uma grande responsabilidade, que é a qual? Simplesmente direcionar, liderar um povo muito grande. E mediante a tudo isso, ele coloca o quê? De forma subjetiva, ele está dizendo para ele o seguinte: olha, Senhor, eu sou uma pessoa totalmente limitada, me mostra o caminho que eu devo seguir para que possa conduzir esse povo. E nós todos temos algumas áreas da nossa própria vida que nós, às vezes, não delegamos ao Senhor. Nós fazemos uma série de seleções naquilo que a gente decide ganhar. Essa área aqui, eu decido o que fazer. Nas outras áreas aqui, eu peço uma orientação. Mas quando nós somos servos do Senhor,
nós colocamos para Ele tudo na nossa vida, que Ele nos dê direção. Ah, Senhor, mas tem essas áreas aqui que eu gostaria de escolher. Mas essas escolhas na nossa vida elas são limitadas, porque nós enxergamos até a esquina. Naquela virada da esquina, a partir dali a gente já não enxerga. E exatamente nisso é que nós estamos o quê? Nós colocamos toda a nossa confiança. Porque cada um de nós aqui, por mais sábio, por mais uma pessoa que tenha uma verdadeira inteligência, ou que seja uma pessoa extremamente atenciosa, mas nenhum de nós aqui é capaz de sondar o coração do próximo. E a gente às vezes ouve palavras e a gente imagina que, bem, o que a pessoa está falando, eu estou entendendo, mas o coração, você não sabe o que se passa lá dentro. Por isso, que tamanha a importância que Deus nos mostra, nos dê sabedoria no agir, Mas Ele mostra que a princípio de tudo, Ele mostra a humildade para conduzir o povo de Deus. E é algo impressionante, E aí, decorrente disso, Deus se agrada tanto, por quê? Porque quando nós colocamos prioridade nas coisas de Deus, até aquilo que você não pede, Deus se agrada em te oferecer, em te presentear. E tem sido muito difícil, sabe, Pastor Paulo, de colocar às vezes isso na cabeça de algumas pessoas, porque as pessoas estão tão inclinadas a desejarem tantas coisas para elas, mas elas esquecem que quando elas fazem para Deus, elas investem tempo com Deus, de uma certa forma está agindo a teu favor. Posso fazer um parênteses? Então depois, vamos só lembrar que é isso que você vai dar na área, por exemplo, a senhora vai até dar uma administração, tá bom? Muito, tá bom. Está uma administração. Então a consequência é que ele satisfará as nossas necessidades mais profundas, E o que é importante é que focar nas riquezas, se a gente para o tempo todo, o nosso foco está nas riquezas, ela nos deixará insatisfeitos. Porque, ora, bem, se eu tenho um imóvel que eu não consigo alugar num lugar que seja bem visto, e quando eu consigo, poxa, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E aí, daquele imóvel que você conseguiu, daqui a pouquinho você diz, não, agora, para ser feliz eu preciso adquirir, eu preciso comprar. E aí, nós vamos numa escala sem limites, Exatamente uma questão relacionada ao carro, enfim, a bens materiais, que parece que a gente nunca fica satisfeito, e a gente fica nessa gangorra o tempo todo, buscando focar em riquezas, Mas o importante é que Deus, Ele não precisa de que a gente, fale claramente de tudo aquilo, porque Ele sabe exatamente do que nós precisamos, porque Ele sonda nossos corações. A gente, às vezes, em muitos momentos, a gente fala, Senhor, mas eu preciso disso para ser feliz, eu preciso daquilo para ser feliz. E Deus sabe de forma muito clara o que Ele precisa para que a gente realmente possa se sentir de uma maneira melhor, No versículo 19, também vamos abordar aqui sobre a questão de uma disputa entre duas prostitutas. De noite, nesse capítulo 3, versículo 19, de noite o filho dessa mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse, não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o filho que está morto. Porém, a primeira mulher respondeu, não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse, esta diz, o que está vivo é o meu filho, e o filho é o que está morto. E a outra responde, não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou,
Traga-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: corte o menino que está vivo em duas partes, e dei metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno de mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: ah, meu senhor, dei a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: nela ele não será meu nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entregue o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do mesmo. E assim a gente consegue perceber que essa sabedoria de Deus ela está disponível para cada um de nós, o tempo todo. E por que a gente não desfruta disso? Porque a gente não pede ao Senhor, né? Mas precisamos pedir, né? E aqui a gente consegue perceber que a mãe abriu mão da maternidade, da sua vontade e pelo amor pela vida. Tem momentos na nossa própria vida precisamos ceder, e isso é uma atitude sábia. Mas a gente às vezes quer um embate, quer um confronto, a gente quer às vezes as situações na força, e Deus não quer isso. A sabedoria, ela nos mostra de forma muito clara e objetiva que o bom senso acompanha. Por isso que a sabedoria nos dá discernimento, ela nos dá sensatez, ela nos dá equilíbrio no falar, no agir, porque nós encontramos um momento oportuno para falar, porque tem momentos que não é para que a gente fale, é momentos que a gente precisa aguardar para que a gente venha falar no momento oportuno. A própria Bíblia nos relata que tem momentos que quando a gente não sabe o que falar, o nos calar também é importante. E a gente às vezes não se detém disso. Tem tantas pessoas que falam: não, mas eu preciso falar. E ele, em Provérbio, fala que a gente se enreda num emaranhado de problemas, porque nossa palavra, nossa boca, nossa língua é mais rápida do que a nossa mente. E aí a gente acaba entrando por caminhos que Deus não nos levou, porque simplesmente a falta de sabedoria nos leva para isso. Casamentos são desfeitos, relacionamentos, são colocados à prova, as inimizades diante de uma palavra mal dada pode trazer consequências sérias, e a gente está o tempo todo envolvido nisso. Por quê? Porque claramente a situação vem e a gente não tem equilíbrio para falar, e a gente rapidamente, tudo que vem na nossa mente é colocado à prova, e depois a gente pensa: bem, se eu tivesse refreado minha boca, minha língua diante daquela situação, muitas situações, você jamais vai encontrar alguém que você consiga associar, uma pessoa que fale demais, fale precipitado, e a pessoa sabe. Você nunca vai casar essa situação, porque as pessoas sábias, elas são prudentes no falar, elas raciocinam, elas pensam antes e depois elas emitem as palavras. E a própria Bíblia nos mostra dessa maneira, né? Então, e aqui a gente tem momentos que precisamos realmente ceder, né? Deus quer um coração limpo. E aqui a verdadeira mãe, ela pensou: é melhor eu não ter o meu filho, mas ele vai ter vida. E a gente tem tantas situações na nossa vida que precisamos ceder, que a princípio, no primeiro momento, estamos perdendo, mas que lá na frente estaremos ganhando, porque ela perde, mas ela está ganhando com Deus. E tem tantas situações que nós queremos ter razão e colocamos tudo a perder. A gente, às vezes, numa atitude de humildade, a gente consegue reverter todo o quadro. O provérbio também nos fala que a palavra branda, a palavra calma, ela ataca o furor. Você jamais vai ver alguém que vai entrar numa confusão se for uma pessoa sensata e equilibrada, e ela simplesmente, a outra está totalmente desequilibrada, falando, gritando, e você respondendo de uma maneira muito calma e tranquila. E aí você coloca que simplesmente você tira aquela pessoa da sensatez. E Deus nos chamou para isso, para pessoas que tenham discernimento equilibrado, pessoas sábias. É difícil,
mas é um exercício. E eu falo assim, porque eu já comentei isso há um tempo atrás, e parece até que você é um redundante ou repetitivo, mas eu estudei, eu acabei tendo na época da faculdade de estudar um período grande de psicologia, e os hábitos, a palavra de Deus que elas colocam nas escrituras sagradas é algo tremendo, sabe por quê? Porque a própria ciência, ela reafirma isso. Se você conseguir se disciplinar com determinadas ações e aquilo se tornar um hábito, você cria um estilo de vida. Pessoas, às vezes, têm visto isso. Qual pessoa que está dentro da igreja que não sabe que a palavra branda, a palavra furor, as pessoas precipitadas vão arrumar problemas. Todas as pessoas que estão dentro da igreja, mas quantas não conseguem aplicar isso na sua própria vida? É um desafio. Felizes são aqueles que conseguem trazer a escritura sagrada e colocar na sua própria estilo de vida. E isso é importante, porque tantas situações são rompidas, decisões precipitadas. Outro dia minha filha tem 15 anos e ela falou: pai, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Filha, o que você vai ganhar com isso? O que você vai obter em relação a essa atitude com raiva, com mágoa? Ela ficou parada o tempo olhando para mim. Não foi nada. Tem momentos que a gente precisa ceder para que lá na frente Deus reverta essa situação. E só para finalizar, o capítulo 11 desse mesmo livro, primeiro livro de Reis, porque a cada semana a gente faz uma breve apresentação de alguns pontos de cada livro da Bíblia, né, alternando entre o Antigo e o Novo Testamento, né? E aí a gente vai lá no capítulo 11, primeiro livro de Reis, e nós temos aqui a idolatria de Salomão. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mas esse homem não é o mesmo aquele que começou pedindo sabedoria a Deus na condução daquilo que ia fazer? Mas ele não consegue. E aí, esse homem, ele consegue fazer o quê? Ele consegue montar um harém ao se casar com uma mulher estrangeira, algo que Deus não havia concedido para ele, e agora simplesmente existe o declínio desse homem. E aqui dois piores pecados de Salomão. E ele foi o quê? Um grande acúmulo de riquezas e os casamentos com mulheres estrangeiras. E a gente às vezes fala assim: Senhor, mas por que tanta batalha, tanto embate, tantas questões na vida do cristão? Salomão, ele herdou o reinado de Davi, não teve grandes confrontos, batalhas contra o exército, e aí na sua ociosidade, a ganância por mais dinheiro, pedindo claramente imposto ao povo e se casando com mulheres estrangeiras. E aí às vezes, sabe o que eu fico pensando? Nós necessitamos dessas adversidades para que a gente esteja no mundo de Deus, porque se nós não tivermos, a gente começa a agir de forma totalmente impensada, né? E aí também nós conseguimos observar o que? Deus deu instruções para Salomão para ele não se casar com mulheres estrangeiras, mas a si mesmo ele fez. E o Senhor, ele nos conhece e suas ordens sempre visam sempre o nosso bem-estar. E quando nós ignoramos isso, o que nós temos as piores consequências. Porque Deus, ele tem um verdadeiro prazer para nos direcionar naquilo que Ele quer, né? E aí a falta de batalha nos fez perder a dependência de Deus. As influências negativas entraram na corte pelas esposas pagãs, e aí veio o declínio espiritual da nação. Claramente a gente sabe que as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem nos influenciar de forma positiva ou de forma negativa também, né? E aí, se o homem mais sábio da terra caiu, então nós também estamos sujeitos às derrotas através dos nossos pontos fracos. Por isso, precisamos estar sempre prudentes nisso tudo. E aí, com o passar dos anos, os erros cresceram até levar a sua queda. Uma pequena falha pode ser o primeiro passo para nos desviar de Deus. Amém? Então, essa breve palavra que eu queria compartilhar com vocês, imagine ficaria naquelas mesinhas ali, porque nós temos aqui um horário que já está reservado, né?